Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos, colegas, povo da minha amada Porto Alegre, Brasil e mundo. Estamos iniciando aqui nos estúdios do Sindicato Médio do Rio Grande do Sul mais um programa Sala de Prescrição, aquele programa que discute não só futebol, mas discute esportes e filosofia de vida, que é o que a gente mais faz aqui. Hoje eu tenho a grata satisfação de receber, vou quebrar o protocolo e começar pelo convidado. Boa. Tenho a grata satisfação de receber o fisioterapeuta, doutor, e descobri que bem próximo de mim, César Abs de Agosto, que vai nos contar. O pai foi inclusive presidente aqui do Sindicato Médio do Rio Grande do Sul. Seja bem-vindo. Muito obrigado, agradeço o convite de vocês todos. Para mim foi muito interessante quando veio aqui para vir falar no Simers, né? Porque o Simers para mim é um pouquinho diferente. Ele é parte integrante da história que eu tenho de vida, né? Eu estava conversando aqui com a Cláudia, o primeiro Simers foi lá no Dr. Flores, umas salinhas acanhadas, horrorosas, né? E aí, na época, o Dr. Carlos Sá era o presidente e falou com o pai, não, nós temos que mudar daqui, né? E, se eu não me engano, foi alguma lei que teve de incentivo a sindicatos comprarem sedes próprias, surgiu a oportunidade desse primeiro prédio, foi comprado por eles, né? E eu me lembro de eu fazendo a mudança da Dr. Flores para cá, ajudando a empacotar coisas, carregar, etc e tal. E vim para cá e muito fiz para convidados aqui de vocês, né, em eventos, churrasco lá na cobertura, né? Era o assador contratado por salsichão e picanha, né? Só isso, que de resto não ganha mais nada, né? Então tem uma história legal aqui, fico muito contente de estar aqui. Professor Dr. Flávio de Agosto. Né? Flávio de Agosto, conheci pessoalmente. Nosso âncora e debatedor, Dr. Ricardo Nogueira, seja bem-vindo, boa tarde. Fazia alguns 2 ou 3 programas que o senhor não veio, daí eu apresentei né? Não, na verdade o senhor está muito bem apresentando o programa. O Jefferson, ele tem uma visão do futebol, mais do futebol, pelo que eu vejo, da visão da estratégia do jogo, né? Então isso é uma coisa importante. E hoje aqui a gente viu, assim, entre a conversa preliminar, né? E nosso mundo, ele é um mundinho, ele é pequeno. Ele falou que era filho do Flávio de Agosto. Eu digo, eu conheci o Flávio de Agosto, eu era um gurizinho, um gurizote, né? Aí te falei do Eduardo Zettler, que é pneumo também, e aí tu contou várias histórias. Então esse programa tem esse dom, que a gente tem um cordão umbilical, assim, né? O João Riso, por essa questão do interior, né? Da nossa maré Grená. Né? Grená do povo. Eu estou numa situação lá com o nosso Chavante lá em Pelotas, está numa situação... Tá feia a coisa. Periclitante, né? Inclusive eu almocei ontem com o ex-presidente do Brasil de Pelotas, Rogério Moreira, que levou o Brasil em 1985 a 3º lugar na Série A, né? Sim, que ganhou do Flamengo, de Fijol, Zico, Adílio, uma coisa totalmente inacreditável, né? Então a gente aqui faz a história, e para quem gosta de futebol que nem nós, e esse programa de hoje é um programa especialíssimo, né? Porque nós vamos falar hoje de um torneio mundial de clubes, que foi o primeiro e que foi uma coisa sensacional. Nós vamos ter que falar, né? Vamos ter que detalhar algumas coisas e, lamentavelmente, também, tristemente, teremos que ser obrigados a falar num esporte que jogam aqui, que eles acham que é futebol, mas depois que a gente viu esse torneio mundial de clubes, isso que tem aqui é um horror. Né? Só o Caxias que está nos salvando. Então, aproveitando o gancho, e antes de a gente começar a falar do Mundial,
Doutor João Marcos Rios, seja muito bem-vindo aqui, de volta, veio com a camisa do Caxias. Ah, não tinha como ser diferente, né? Eu acho que é o único clube que está dando alegria. Tem o Ipiranga, né? Mas o Ipiranga também não foi bem nessa rodada, 12ª da Série C. E, claro, eu tenho um especial carinho pelo Caxias, né? Sou caxiense antes de ser colorado, antes de qualquer coisa, vi nascer esse clube advindo do nosso Flamengo, né? Lá da Serra. E tá dando gosto de ver. Eu assisto todos os jogos do Caxias, né? Estou me programando já porque nós vamos classificar, não tenha dúvida, né? A gente está disparado como líder da Série C. O Caxias está sendo impecável em casa, ganhou todas as partidas, né? São 8 vitórias em casa, 1 fora e 3 derrotas, não empatou nenhum jogo, né? Então ele está frouxo na parada, com um técnico novo, né? Que é espetacular, né? Um cara que conhece tudo de Série C e de Série B, né? É o Júnior Rocha, que é um cara novo e extremamente capaz, né? A gestão do clube seria a gestão ideal para o que a gente gostaria que acontecesse, né? Nos nossos clubes, né? Que é tu ter um valor baixo para os nossos jogadores, né? Com premiações por vitória, né? Por isso que empata pouco, né? Tem premiação por vitória, eles correm atrás do prato de comida. A diferença entre o que mais ganha no Caxias para o que menos ganha é R$1.000, a diferença. Então não tem, sabe, o cara que tem que correr por ti, porque ganha 1.200.000, né? E as premiações pré-estabelecidas por classificação, depois por subir para a Série B e depois pelo título. E o dinheiro está guardado. O dinheiro da premiação sai na segunda-feira, depois do jogo, né? E outra coisa que eu acho que serviria para a nossa Série A, que eu acho que quem deveria ver isso é o nosso presidente da CBF, é parte de como funciona os dias de jogos, as escalas, porque é um absurdo o que acontece com a Série A do nosso campeonato, como é que tu quer que um time ganhe a Libertadores, ganhe Sul-Americana, ganhe Copa do Brasil, se não treina? Né? A gente pode chegar agora e dizer, ó, ficaram 30 dias treinando, não adiantou nada. Mas assim, ó, tá? Mas existe essa coisa de que se pode fazer uma tabela mais racional. Será que nós, aqui no Brasil, temos que jogar turno e retorno, todos contra todos, pontos corridos? Será que no Brasil a gente não tem uma característica que talvez fazer um turno único e depois fazer mata-mata não explodiria melhor? Deixa eu fazer um contraponto aqui, João Riso. Racionalmente eu penso que nem tu. Mas é que futebol virou negócio. Sim. Então, quanto mais jogos tiver, é óbvio, mais faturamento vai ter. Por exemplo, essa Copa Mundial de Clubes não existia. Agora eles querem fazer todos os anos, porque a premiação dela foi uma coisa maravilhosa, né? Então é o seguinte, o Chelsea, que foi o campeão, o número de jogos dele é similar ao número de jogos nossos aqui. Prova tal que ele... E o próprio Paris Saint-Germain também, porque eles disputam tudo. Então, assim, por exemplo, que todo mundo está elogiando o Caxias e os times do interior que vão ter jogos durante o ano inteiro. Entende? Para quê? Para ter recurso. Porque senão o clube não tem recurso. Mas ter jogos o ano inteiro é uma coisa. Ter jogos do mesmo campeonato, por exemplo, tu jogar quarta e domingo, tu não treina. E tá aqui o César, né? Tu fica condicionando alguns jogadores. Tu vai ter lesões, né? Sempre. Algumas lesões musculares, algumas outras por fratura, por ruptura de ligamento, diabo 4. Então, eu acho que tem que se pensar nisso, num calendário, porque
Agora, por exemplo, se tu olhar o calendário do Campeonato Brasileiro Série A, tá assim, tem times como o Inter tem 13 jogos, tem time como o Palmeiras que tem 11 jogos, né? Então começa aquela coisa e depois afunila. Mas o pior é o seguinte, é quando tem clubes, por exemplo, o Cruzeiro, que tocou 4 no Grêmio, ele só disputa o brasileiro. Sim. Né? O próprio Grêmio disputa o brasileiro e a Sul-Americana. E tem clubes que disputam a Libertadores, o Brasileiro e a Copa do Brasil. Que é o caso do Inter. Acúmulo de campeonatos. Mas o que a gente diz daí? Se tu não tiver que fazer jogos do Campeonato Brasileiro, se tiver um calendário mais enxuto, não tiver que fazer jogos no meio da semana, porque não tem mais data, tu tem que colocar ali, aquela semana pode recuperar muita gente. Mas os diretores dos clubes, pelo menos é o que eu ouço eles falarem, que o clube para vencer, para tentar vencer, agora eles têm que ter plantel. E o problema tem que ter um plantel parelho, assim, tipo Palmeiras e o Flamengo, por exemplo, 2 exemplos, que saem os reservas saem os titulares entre os reservas e não decai a qualidade do... Mas mesmo assim, esses próprios times perdem muito jogador. O Flamengo agora, numa tacada, perdeu 2 ali nesse fim de semana. Dois titulares. Tem um estudo muito antigo, eu não vou me lembrar da data dele, que a questão é a seguinte: quanto custa um jogador de futebol parado? Tá? Principalmente se for uma estrela do time. A gente pode até ter grandes elencos, mas quem faz a pessoa ir ao estádio não é o grande elenco, é aquele jogador ou aqueles jogadores, no máximo 2 num time de futebol. E eles não estando, já era. A gente tem exemplos históricos. Quando o Messi se machucou numa final do Campeonato Europeu, a maioria das empresas de transmissão de jogos do mundo asiático, mundo árabe, cancelaram a transmissão. Porque não interessava o Barcelona contra não me lembro quem, interessava que o Messi não estava. O Michael Jordan, quando se machucou numa final dos playoffs, um economista fez uma tese onde o PIB norte-americano foi abalado com a não comparecimento do Michael Jordan na final em 0,00 alguma coisa, mas uma pessoa, um jogador, consegue mexer num PIB. Então é muito forte. Sim. E o senhor está plenamente certo. É uma questão de grana. Né? Não, vou te dar um exemplo concreto. O Soares do Grêmio. Sim. O Soares dobrou o número de sócios. O Soares foi a maior jogada de marketing que já teve no Rio Grande do Sul, acho que de todos os tempos, sabe? O cara foi legal. Isso aqui que tu falou, eu sempre trago minhas colinhas, tá? Teve recentemente na internet, rolou um estudo feito aí por uma empresa chamada Catapult, que é aquela que coloca os sensores, sim, tá? Sim. Não desculpa o marketing aqui, tá? Mas é a que faz, tá? E ela fez um estudo na Europa e no Brasil, 20 anos, tá? Deu que nesse tempo as lesões de posterior de coxa, que é a região muscular mais atingida em jogadores de futebol, tá? Aumentaram só 24% nesses últimos anos, porque a velocidade média de jogo, a distância percorrida em jogo dos jogadores aumentou. Eu tenho esse dado aqui, depois dá uma olhadinha. No Brasil, nós temos um problema. Nós temos 75 jogos, tá, por ano por clube. Se for 75 jogos por ano, jogando quarta e domingo, talvez a gente até aguentasse. O problema é tu morar no Rio Grande do Sul e tu ir jogar na Bahia. Tá? E depois tu voltar e jogar na altitude lá, hein? Quando eu trabalhei 11 anos lá no Inter, né? Quando a gente estava lá, tinha situações de jogo que era assim: vamos jogar contra o Bahia. Joia, vamos para a Bahia, jogamos lá. Vamos jogar contra o São Paulo. Então, tu nem voltava para Porto Alegre. Então, era 3, 4 dias de hotel. E me desculpem, o hotel não é a tua casa. Tu não descansa como deve ser. Não. Tu não tem o repouso dentro de avião. O avião é ruim de descansar. Então, tu passava aquela semana, tu tinha um jogo em Porto Alegre. O jogo em Porto Alegre, tu podia ter certeza, por mais que tu treinasse, por mais prevenção que tu fizesse, o time ia estar de arrasto, porque a gente não aguenta esse sistema, né? Então,
Isso que tu falou muito bem, Riz, da questão do não treina mais, a NBA já fazia isso há anos. Tu começa uma pré-temporada muito forte e depois tu só joga. O jogo é teu treino e treina uma coisinha. Por causa do calendário. Do calendário. E hoje em dia eles têm até uma palavra para isso, que o jogador tem que performar, tá? Eu adoro as invenções que fazem de nomes, né? Tem que performar. E performar é o quê? É manter aquele trabalho inicial, manter uma base, manter o jogador treinando, sem poder fazer grandes aventuras, né? E vamos indo, e o time vai ter que resistir. O Eduardo De Rose, o doutor Eduardo De Rose, né? Sim. Uma lenda, né, do esporte, ele já dizia que o atleta vencedor não é só o melhor tecnicamente, o atleta vencedor é o que é o mais resistente. Né? Aquele que resiste melhor. Né? Por exemplo, esse Ah. dia nós recebemos aqui a visita do Villeroy, né? Villeroy, ele é fisiologista. Educador físico, né? Preparador físico. E eu estava vendo a entrevista do João Pedro. O João Pedro chegou, esse que foi campeão ontem pelo Chelsea, que é da base... Ganhou 6 quilos, né? Da base de Xerém, né? Ele foi para a Inglaterra, jogou em 2 times pequenos e foi para o Chelsea. Ele chegou na quarta-feira, fez aqueles 2 golaços contra o Fluminense e fez aquele gol ontem lá na final também com aquela categoria. E ele falando que ele ficou 40 dias de férias, porém com o fisioterapeuta dele treinando ele. Então, quer dizer, hoje, além do preparo no clube... É o atleta, né? É o Cristiano Ronaldo, que a gente ouvia falar, o Zé Roberto aqui no Grêmio, quer dizer, não basta, né? A pessoa tem que se cuidar. E tu vê a diferença dos que se cuidam e os que não se cuidam, né? A Federação Gaúcha de Futebol tem um programa chamado Conecta. Recomendo a todos vocês, tá? O Conecta é um programa de atualização em futebol. O que vai ter agora, o próximo que tem é futebol feminino, tá? Vai ser numa segunda-feira, se eu não me engano. Teve um onde o Roger, que não estava nem em Grêmio nem Inter na época, foi palestrante. Eu gosto muito do Roger, tá? Apesar de tudo que estão a bronca agora, eu gosto muito dele. É um cara muito inteligente, é um cara muito coerente, é uma pessoa fantástica e eu acho que ele como treinador é muito bom, tá? Tem outros fatores envolvidos num clube maiores que um treinador, né? Volta e meia para coisa dar certo ou não dar errada. E o Roger, ele foi uma descoberta tardia, que a gente estava falando até aqui sobre tempo de que um jogador pode se virar jogador de futebol. Hoje em dia, com 15 anos, tu não está jogando em alguma estrutura maior, tu não vai ser jogador de futebol, sabe? É cruel, mas é assim. E o Roger falou que ele foi uma descoberta tardia e foi treinar no Grêmio. E até treinar no Grêmio, a vida dele era estudar e passar o resto do dia procurando futebol. Era futebol de salão, era futebol de campo, era futebol não sei o quê. Fim de semana jogava Taça Melita, que era do campo de futebol. Aí tinha outra que era de futebol de salão e foi pro Grêmio. E no Grêmio, se eu estiver falando alguma besteira aqui, Roger, depois tu me corrige. Ele chegou e falou no Grêmio, ele achou estranho que ele treinava muito pouco, que era muito pouca bola. Porque não era mais aquele volume que ele tinha antes. Só que aquelas características dele de ter passado pelo salão, pelo campo, auxiliaram ele, né? O que a gente tem hoje em dia? A gente tem jogadores que vêm de formação de alguns lugares que não têm essa experiência toda de múltiplos tipos de futebol, né? Vão aprender uma maneira meio estanque, que é porque se for a formação X, tu tem que jogar de tal maneira, perde aquela espontaneidade até do futebol brasileiro, né? E o jogador de futebol, dos 6, 7 anos até uma vida útil de 40 anos, né? Para as exceções, um Cristiano Ronaldo, o Zé Roberto, eles vão treinar quase que todos os dias, todas as semanas, todos os meses, sem parar. Então, o preço físico, né, que um atleta desses paga, se não for atleta, se for só boleiro, é terrível, né? Não cabe mais, né? Não tem mais, sabe? Então, a gente tem que ter um reestudo do futebol, né? César, tu viveu lá dentro, né? A gente já discutiu isso aqui em programas passados. A cognição, né, cara? As pessoas têm que entender
tem que ser mais rápido para pegar o que o treinador... Claro, o treinador tem que ter uma linguagem que seja acessível ao grupo dele, mas o jogador tem que entender a posição dele dentro do campo, o que ele pode fazer, o que é para fazer. Ele não pode simplesmente ficar lá, sabe? O meu negócio é correr, bater na bola e fazer o meu. Não, ele está num time, numa equipe. A tua colocação está perfeita, né? Nesse mesmo evento, foi conversado com algumas pessoas lá de Rio, São Paulo. Tem um suíço, não sei, que é o responsável pela parte de preparação física da FIFA, tá? E a colocação recente dele foi a seguinte: nós passamos os últimos 10 anos no futebol nos preocupando com a parte física do jogador de futebol, em ser mais forte, em ser mais veloz, em saltar mais alto e tudo mais. Os nossos próximos 10 anos, nós vamos ter que desenvolver a inteligência do jogador de futebol. Cognição. Porque não adianta mais ele correr muito, etc. e tal, e correr errado. Ele vai ter que saber, eu com a bola eu faço o quê? Eu sem a bola eu faço o quê? O meu time com a bola eu faço tal coisa, o meu time sem a bola eu faço tal coisa. O antigo treinador do Fluminense, o Diniz, ele tinha um esquema de futebol extremamente complexo, que todo mundo jogava com todo mundo. Confuso, em alguns casos, né? Eu fui numa palestra que o auxiliar dele explicou, o cara falou, eu estava com o treinador do meu lado, e eu perguntava, tia, vocês estão entendendo o que ele está falando? Eu disse, não, é tranquilo. Eu não entendi nada, não entendi nada que ele falou. Imagina o jogador, cara. O de agosto só tem um problema que às vezes não dá para entender. Vou pegar o exemplo de ontem. O João Pedro foi para a Inglaterra, jogou em 2 clubes menores. Diga-se de passagem que o Arias está indo hoje, já foi vendido. Tá indo pro do Wolfsburg. Não, é Wolf. É Wolf. Esse joga muito, né? E o pessoal é inteligente. Exatamente. Isso, o pessoal admira, ele já está velho para chegar lá, o pessoal admira que ele tem 26 anos. Tu viu a média que 23. Contrata esse clube, o Chelsea. Mas olha a diferença no Chelsea. O João Pedro aumentou 6 quilos, né? Botou massa muscular. O Palmer é um pauzinho de vira-tripa, né? E que joga de bola esse Palmer, né? O cara é um craque, né? Pois é, mas não tem corpo de jogador de futebol, ele é magrinho, e é do mesmo time. Se a gente olha pessoalmente o D'Alessandro, né? O D'Alessandro é um miquim, cara. A característica que o futebol tem, que é muito interessante, a própria dele, o futebol não tem necessariamente um biotipo padrão, nem vamos dizer assim, para ser jogador de futebol, como era o Minelli muito antigamente, que contava que ele botou aquele risco na porta, se não pode encostar aqui, tem que ser, não vai jogar. A gente tem biotipos assim, o zagueiro tem que ser um cara mais alto, o atacante tem que ser um cara mais alto, o goleiro tem que ser um cara bem mais alto, o atacante tem que ser um cara alto. O Romário não podia ter sido o Romário. Maradona não podia ter sido Maradona. Zico. A gente tem as exceções que fogem à regra, né? Então, isso a questão de saúde muscular é fundamental, né? Tu perder massa gorda e tu ganhar massa muscular, que vai ser útil, é muito importante. Até um ponto. Se tu começar a virar virar um daronco da vida, tu não vai conseguir jogar. Vai arrebentar os ligamentos todos. Muito pesado. Tá muito pesado. Não vai ter velocidade, flexibilidade. Sabe? Não vai ter aquilo para ser um jogador de futebol. Para ser um árbitro excelente, até porque se impõe, né, com a presença dele, né? Então, retornar, a gente estava falando do João Pedro e do Palmer. E a gente... Uma coisa que me chamou a atenção, e a gente estava discutindo essa questão anteriormente do ganhar os 6 quilos e do Palmer ser magrinho e tal, mas me chama a atenção no terceiro gol do Chelsea, esse casamento das duas coisas, a explosão do João Pedro para passar, para chegar com uma flecha, e o passe que foi preciso, colocou ele certinho no ponto remoto, e de uma inteligência, porque ele tirou a marcação com um passe. Não, e outra coisa, o Palmer tem aquela coisa do craque, né? Esses dias eu falei aqui do Paulinho, esse que agora tá no Palmeiras, né? Que não chuta a bola, ele empurra.
do Romário, né, que também não estava, empurrava. O Palmeirense também é dessa estirpe. Ele não, mas não, sabe que o senhor tem toda a razão. como é que eles chamam? É uma tacada, é um termo, né? Tacada de Sinuca. É impressionante. O que ele fez naqueles Uma 2 tacada. gols primeiros foi cirúrgico. E outra coisa que tem que se ressaltar nesse terceiro gol é que são 2 jogadores que se conheceram lá nos Estados Unidos. Sim, o João Pedro chegou na quarta-feira. Ele não está há 1 ano no Chelsea e sabe direitinho o que o outro vai fazer. Então, essa história Isso é cognição. Sim, mas essa história de treino, aqui, os nossos aqui ficaram treinando 1 mês aí. Na verdade, foi 15 dias que eles deram férias de 15 dias. É que se tu não tem um grupo... É que quando a gente fala de treino, né? E, por exemplo, o Jefferson sabe muito bem disso, porque a gente compartilha de outra verve que é a música, né? O treino na música não é só tu pegar o instrumento e repetir, às vezes repetir errado. Tu vai aprender errado, tu vai executar errado. Agora, se tu repete, se tu ouve, se tu vê onde é que está o teu erro, repete, conserta, isso é treino, é treinar a coisa. Nós vimos aqui, por exemplo, o Leanderson, que o Leanderson, ex-atleta do Grêmio, ele dá... ele ensina fundamento. Ele complementa... Né? Por Os exemplo, fundamentos nós tivemos das aqui crianças, agora, no Inter, tinha um centroavante, que depois foi pro Santos, aquele que fazia o sinal de bigode quando fazia o Leandro Damião. Leandro Damião. o Leandro Damião, um jogador que não teve base, né? E se não me engano, foi o Ortiz que ficou treinando com ele. Exatamente. Ele não teve Ficou base, aperfeiçoado. né, de agosto. Se eu não me engano, foi isso. É outro aí também, que também, o Tiquinho Soares, esse também parece que começou, esse jogou até no Pelotas. Pois é, mas aí é o quê? Repetição. Porque os vícios têm que ser tirados. Tu é um profissional. Tu é um músico profissional, tu vai ter que fazer uma execução dependendo se que tu na é um grande verdade é o solista. seguinte, por exemplo, falar na tua área. Aqui em Porto Alegre tem um trompetista, como é o nome dele? Aquele menino afrodescendente, O Jorginho? Jorginho do Trompete. Que o Jorginho do Trompete lê partitura. Ele não só lê, como escreve arranjos maravilhosos. Ele é um músico completo. Ele tem ouvido Sim. Absoluto. Quer dizer, então ele é craque. Não, ele é craque, mas aquela craqueza que tu vê no palco custa também de muito treino. Ele toca todos os dias, ele estuda, ele tem performance, ele é criativo, ele escreve muito bem, né? Então, assim, tudo aquilo que a gente vê, assim, que parece muito fácil, tem treinamento atrás. Fácil para ele. Fácil para ele. Mas eu ele queria tornou puxar fácil. isso. Eu queria puxar isso com o César. Tu que trabalhou lá. Tu que esteve lá, onde nós gostaríamos de ter visto esse bastidor. Uhum. Como é que se processa o treinamento? Como é que e qual é a repercussão do treinamento? Qual é essa interação do treinamento entre a parte física, a diminuição ou aumento de lesões e, obviamente, repercutindo na fisioterapia e na recuperação, no aumento da velocidade ou na diminuição da velocidade da recuperação do atleta? Assim, a programação de treino de um clube, de um time de futebol é extremamente complexa, tá? Vou te dar um exemplo. No dia que o treinador vai querer fazer um treino de finalização a gol, onde os jogadores vão ter que estar chutando, não é naquela programação o tempo que a preparação física vai fazer um trabalho de força em academia para membros inferiores. Porque tu vai estar fazendo sobreposição de trabalhos, vai arrebentar. Vem para fisioterapia, tá? Junto com isso,
e essa tua pergunta dá para a gente fazer um programa inteiro só disso, tá? Junto disso, eu vou ter que falar com a nutrição, com a nutricionista, para adequar o tipo de alimento para a demanda energética que esses meus atletas vão ter que fazer. Junto, eu vou ter que falar com todo o pessoal que vai mexer com a cabeça desses jogadores, tá? Para tentar ver quais que estão bem e quais que estão ruins, como é que isso influencia no time. Nós temos um exemplo extremamente atual, que eu acho que tem cabeças muito erradas aí, que é a situação do Pedro no Flamengo. Sim. Esse bafafá que tá, o treinador, o Luiz... Felipe Luiz. O que o Felipe Luiz falou numa entrevista, não se fala normalmente numa entrevista. Eu sei que teve uma reunião agora de manhã só entre os jogadores com a ausência do Felipe Luiz. Exatamente. Ou seja, a gente tem que ver tudo isso, tá? Aí, acertando essa conversa toda, a gente tem que adaptar o jogo do time para o time adversário. O time adversário joga muito mais veloz, tem atacantes muito rápidos, mas tem uma defesa fraca. A gente tem que montar uma defesa mais forte, preparando um contra-ataque para tentar chegar em cima daquela defesa fraca. Mas vamos falar de coisas práticas. O Botafogo ganhou do Paris Saint-Germain. O Luiz Henrique elogiou o Botafogo, foi o único clube que conseguiu se defender e fazer gol no Paris Saint-Germain. Ontem, na final, o que o Chelsea fez? O Chelsea não deixou o Paris Saint-Germain jogar e também achei que o Paris Saint-Germain entrou de uma forma meio debochado, que teve uma hora que o Désiré Koué, esse é o termo correto? Não sei se é Koué, mas... Tanto que eles, inclusive, meio que brigaram no fim. Isso, tentou passar a bola quando ele tinha que ter dado um bago ali. Até o outro estava mais... Boa palavra. Não, ninguém faz mais isso. Tá? Ou seja, o Paris Saint-Germain é o melhor time do mundo. Porém, isso que é a beleza do futebol. Sim, que nem sempre o melhor ganha, né? Porque o time do Chelsea se armou de um jeito que o Paris Saint-Germain não jogou. Eles não deixaram. Não, exatamente. Mas o que ele fez, né? E o técnico falou que ele viu o jogo reviu o jogo do Botafogo. Ele recheou o meio-campo, né? Justamente. Para atrapalhar toda a dinâmica do PSG. Ele viu que contra o Botafogo não funcionou. Não foi ao acaso. Pode ter sido ao acaso que o Botafogo tenha ganhado. Mas não foi ao acaso que o PSG não ganhou. Eu tava na final, estava torcendo pelo Chelsea, porque o Chelsea é quase representante do nosso gauchão. É um time que chega junto, joga bastante bola na área. Futebol inglês me lembra muito o gauchão, volta e meia, principalmente o antigo. Batiam feito louco. Né? Cruzava na área. Cruzava na área, vamos pra banheira, se for gol, eles, geralmente, né, o nosso homem das táticas está aqui, mas uma das táticas para te ganhar um jogo é tu espelhar o outro time. Que daí tu, né, se tu vai ganhar daí na imposição física, né, e tu vai ganhar possivelmente na vontade. Se tu tem esses dois elementos superiores, né, já é uma estratégia. Tu espelha o time e ganha na imposição física e na vontade. Porque é o fator que vai desequilibrar. O que eu achei ali é que eles marcavam sempre lá em cima, fazendo quase que o jogo do PSG, mas com mais força, mais decisão, essa coisa de botar a bolinha para o lado, de dar toquezinho aqui e ali, o que aconteceu, ao meu ver, o jogo contra o Real Madrid. O Real Madrid estava com uma cara de quem estava se lixando para o PSG. Nós vamos fazer o nosso jogo, eu não vou mexer uma vírgula do que eu quero e nós vamos ganhar deles. Mas onde o Paris Saint-Germain cometeu o mesmo erro.
Porque dava certo até uma então. coisa, a impressão que eu fiquei é que o Chelsea estava com mais imposição física. Não, No final do jogo, com o Chelsea garra. estava correndo numa velocidade superior. Não, e aí Esse botaram o capitão deles, aquele E as veterano, divididas, cara. As divididas, a imposição física foi cruel, cara. e botaram aquele Ethan James, né? Que é o capitão, o cara tá lá desde os 6 anos de idade. Isso. Até parece que tá deixando já, né, o futebol. Finalizando. Mas aquele cara é a alma do Chelsea, né? E o Caicedo que é o outro, me ajuda, O Enzo Fernandes? O Enzo Fernandes, esse joga é um monstro, pena que sentiu, né? Mas o Caicedo, esse é uma murrinha. O Caicedo, ele é um dos melhores jogadores do Chelsea ali, dentro Mas do esquema o que Enzo eles... Fernandes também é um grande O jogador. Chelsea também chegou naquela, assim, que... Falar do seu mundo, a questão anímica dele era fantástica. Porque ele não era para ele estar lá. Ele chegou meio como... Foi indo, foi ganhando aqui, foi ganhando ali. E perdeu pro Flamengo. Isso. teve Que foi baixar que bola. foi a virada. Aham. Eles mesmos dizem que a virada foi perder para o Flamengo. Isso. Aí chegaram lá e foi no último jogo, estavam naquele tipo, daqui a gente não tem nada a perder. Se os favoritos eram eles, Vamos organizar, vamos fechar, vamos atrapalhar o jogo deles. O Parreira, eu trabalhei com o Parreira quando eu subi profissional no Inter. O Parreira tinha uma frase ótima. O futebol é muito simples. Se o teu time tiver com a bola, não deixa eles pegar e tenta fazer gol. Se a bola tiver com o time deles, tenta tirar a bola deles e não deixa fazer gol na gente. Sim, é o simples, né? É o simples, tá? E foi o jogo que a gente viu lá. A bola era roubada, não deixavam a bola perder e foram metendo gol em cima do outro. E um dia maravilhoso do Para um Palmer. time né? arrogante que achar que é o dono do mundo, tu começar a tomar um gol atrás do outro, não tem como, né? Já Sim, a era. gente viu no final como é que estava o emocional do PSG, né? Saindo no eu acho que eles não entenderam, né? Né? Porque eles acham que aquilo ali já estava ganho. Aquilo ali tava ganho, eles só iam formalizar. Essa Né? foi a impressão que eu fiquei. Falando em achar que tá ganho, né? Vocês assistiram sábado? Qual? O Colorado? Não assisti. É o outro também, né? Vai, o Eu Meu Grêmio. assisti Deus só do o céu. finalzinho, Não, graças mas e a o Deus não fez Grêmio? gol. Eu vi o Grêmio, que era o que eu ia dizer. O Grêmio fez a mesma coisa, povoou o meio-campo. E era uma coisa que me chamou a atenção que eu ia comentar, porque quando tava aqui o Riveiros, ele fez o 4-2-3-1. E ontem o Grêmio jogou o 4-2-3-1. Então, Mas aí eu acho que aí vem a cognição. Riveiros não, Quinteiros. Quinteiros. desculpe. Aí vem o aspecto cognição e o aspecto vontade, cara. O jogo do Grêmio foi espelho do jogo do Inter. O primeiro tempo do Internacional, cara, era um time que não voltou de férias. Era um time que não queria jogar, cara. Não fez um enfrentamento, porque tinha que fazer o quê? Começou, abafa, cara. Tu tá jogando em casa contra um time que potencial técnico menor, que vem abalado de uma desclassificação. Trocou treinador, já conhece o Carille, sabe como é que ele monta, ele colocou Carille, colocou 2 trem na frente da área, e daí, vamos pra cima. agora, o Carille é um treinador de defesa, né? Ele era treinador de defesa do... Sempre foi. Sim, ele treinava só a Sempre defesa, foi. né? E contra o Grêmio foi o contrário. Aquele Caio Jorge, que eu acho que ele quer ir para a seleção, acho que ele e o João Pedro, agora nós temos 2 centroavantes, eu acho. Aquele guri joga muita bola. E aquele ponta esquerda que era aqui do Inter, Sim, o Wanderson. jogou uma barra. Mas ele joga bem. mas aqui não, aqui... Mas aí o que a gente tem? Aí a gente pode transportar pro Grêmio o jogador aquele que quer ir jogar no Uruguai de qualquer jeito. O Arezo? Então, esse cara não tem que entrar em campo. Exato, não tem clima, não tem vontade. Entendeu? Tchau pra ele. Não, Né? não tem que entrar em campo. Mas O cara não aqui, ó, quer jogar. Mas no Grêmio, esse Marcelo Marques que comprou o Grêmio, comprou a gestão, né, essa Da situação Arena. do Grêmio, vai ter que comprar um time inteiro também, né?
Tem que tirar um time do forno. Gostei da minha piadinha, né? Boa, vai ter que tirar um time do forno. Boa. Não, porque não adianta ter estádio agora e não ter time. Não, mas só temos eu um acho ou dois que... e uns guri lá. Eu acho que Mandar pode ser tudo embora. um caminho interessante do Grêmio. Eu achei bacana isso aí, porque pode, se for bem feito, pode seguir um caminho tipo Palmeiras, cara. Entende? É um tipo de SAF. Né? Tu sabe De que alguma agora maneira. tu falou uma coisa aqui que eu tenho uma tristeza muito grande com o Esporte Clube Internacional, tá? Que é a seguinte. Precisamos de jogador. A maioria dos clubes, o que faz hoje? Compra jogador pronto. É isso aí. E a base, tá? Eu tive a felicidade de trabalhar numa base colorada, tá? Que saíram Rafael Sobis, Daniel Carvalho, Nilmar, Diego e Diogo, tá? O Leandrão, que é centroavante, os nossos goleiros da época, tudo vieram, o Renan, o Marcelo que depois jogou lá no Fortaleza, e um monte de gente, tá? Qual é a minha tristeza? Quando fizeram a tal da reforma para a Copa do Mundo, pegaram e tiraram a base de dentro do Parque do Internacional. Mandaram lá por esse time, lá por esse time do Carpegiani que treinava lá. Sim. Dourado, né? Não, é RS. RS Futebol. É Alvorada. Da onde saiu o Thiago, o capitão do Fluminense? Sim. Saiu Depois de lá. jogou no Juventude. Isso. Aí, uma coisa que acontecia quando a base era lá, era assim, isso eu vi, tá? Nós tínhamos o campo A principal, que era uma perfeição de gramado, era uma perfeição de campo aquilo para treino. O B logo do lado, o C um pouquinho mais adiante e o D, que era um estacionamento que por necessidade virou um campo, tá? Foi gramado, etc e tal. Tava jogando algum time de categoria ali, juvenil, júnior do lado. O treinador, quando a concentração era em cima do portão 8, estava lá na janela olhando, ele descia, ia no campo e dizia assim, aquele jogadorzinho teu ali, tá? Me empresta ele. Agora ficou distante. Ele vinha e treinava, tá? Fazia o treino. Eu não sei direito, mas pelo que eu sei, hoje em dia tu tem que solicitar a base com antecedência para um jogador de lá descer e vir treinar no profissional. Então a gente perdeu. Tu tem que pedir pro cara de lá. E traz a gente um zagueiro. perdeu, Claro. a gente Tem outra perdeu coisa, isso. César, que é o seguinte, eu não sei como é que o Grêmio e Inter não conseguem enxergar isso, né? Que é o que faz o Bragantino, por exemplo, né? O Red Bull Bragantino. Que é, tu simplesmente, cara, tu tem que pensar assim, tu tem 40 guris lapidando aí no Sub-17, né? Por mal que eles vão, hoje em dia, os caras estão comprando por $1 milhão, cara, um guri para tentar lá. Então, é dinheiro do clube, cara. É dinheiro, patrimônio, cara, é né? patrimônio. Por mais que tu invista ali, que tu faça um investimento inicial em ter um CT bacana para eles ali, todos valem dinheiro hoje. Não é que nem antigamente. Não. Fazia um peneirão e deixava. Hoje eles procuram tudo. A reforma, quando fizeram uma reforma grande lá no Portão 8, a gente tinha o nome de não sei se era do Dalegrave, quem é que tinha lá no nome do vestiário, mas para nós era o vestiário Daniel Carvalho, que foi o dinheiro dele da venda dele para a Rússia, sabe? Que fizeram lá todo um acerto, tá? E nessa história, para voltar mais no tempo, inclusive coisa com cognição, me perguntaram algumas vezes assim, qual é o melhor jogador que tu viu? Eu vi jogando no Beira-Rio. Eu vi, me lembro vagamente de Falcão, de outros assim. O que eu vi jogar, o que eu estava trabalhando lá dentro, não foi atacante, não foi centroavante, nem nada. Para mim foi o Gamarra. Foi o melhor jogador e não era um jogador alto. Tinha uma caixa desse tamanho, baixo, um melão cara. desse tamanho, tá? Era uma figura assim. Mas o Gamarra nunca ganhou nada. Mas o Gamarra ganhou, lá no Inter ele ganhou um estadual contra o Grêmio que eu estava lá. Inclusive essa, tinha uma jogada do Grêmio tradicional que o Caio fez um gol numa final, que um cara de trás dava um bico na bola, no meio campo, e o Caio vazava. Nem olhava para trás.
No meio do caminho, ele olhava, sabia onde a bola caía, ele pegava e fez o gol. Foi o gol não sei se foi de um brasileiro, Libertadores. Não, foi um gauchão, foi inclusive um gol que o Abel saiu e aí a manchete era que fizeram uma brincadeira que não foi Caim que matou o Abel, foi o Caio. Exatamente. Isso é boa. Nesse jogo, o Grêmio tem umas tradições interessantes. 2 zagueiros grandes, um muito bom de bola e um que chuta até a mãe dele. E um mais... Tá? Mais grosso, sempre teve. Atacantes baixinhos, né? E essa jogada, tá? Vem essa bola mais para a esquerda do gol e o Gamarra estava um pouquinho aberto para a esquerda. E a coisa da inteligência, ele tinha uns atalhos, parecia o The Flash, ele surgia onde ele não estava antes, não dava para chegar lá. Ele se posicionou na frente desse atacante do Grêmio, deixou a bola picar. Eu estava sentado nas arquibancadas inferiores, atrás do gol. Quando ele deixou a bola picar, eu já botei a mão na cabeça. Né? Deu. Né? Acho que o João Gabriel era o nosso goleiro. Quando a bola caiu, ele dominou a bola. Ele estava mais para a esquerda. O que um zagueiro padrão faz? Ele corta a bola para a esquerda, sai da área e dá um bico para fora. A bola caiu, ele balançou. Quando ele balançou, esse atacante veio com uma fome, ele cortou para a direita e saiu jogando na frente da pequena área. E saiu jogando, largou a bola. Ganhamos o jogo. O Gamarra recém tinha sido vendido para não sei lá onde, tá? Aí eu estava na base na época e mesmo assim eu fui convidado e fui lá, era em cima da concentração, numa festa de comemoração. Aí estava o presidente Isaac e o Gamarra do lado. Mas assim, pomba, presidente, vende o estádio, mas mantém o Gamarra, pelo amor de Deus. Não, mas é o gringo, ele não queria mais, ele já estava afim, ele estava crescendo, né? Que foi um treinador assim, um jogador assim, absurdo, inteligente, impositivo. Mas depois disso teve... Você se lembra que na Copa de 98, ele ficou não sei quantos jogos sem fazer falta? Sem fazer uma falta. Era impressionante. Impressionante. E ele não tinha biotipo de zagueiro. Não, ele era pequeno. Agora, eu sou gremista, mas o melhor time que eu vi jogar e fiquei impressionado, primeiro que eu vi o primeiro jogo do Falcão no Beira-Rio, que ele entra no segundo tempo contra o Botafogo. Diga-se de passagem que o Botafogo ganhou o jogo. Mas eu digo, quem é esse alemãozinho aí? Esse alemãozinho joga muita bola. Agora eu vou te dar a escalação desse time, que para mim é o melhor time que eu já vi em toda a minha vida. 1975. Tinha 10 anos. Tá. Manga. Baita goleiro. Cláudio Gaguinho. Figueroa. Hermínio. E depois veio aquele que era do Barcelona, da seleção brasileira. O Aloysio? Não. O Aloysio é bem depois. O Marinho? Marinho Pérez. Isso aí. E Vacaria. Caçapava. Senhor Caçapava. Esse não é um jogador tão valorizado. Mas era um baita. O Figueroa diz assim, esse me consagrou. Sim. Porque ele chegava Caçapava. Paulo Roberto Falcão, rei de Roma. O Caçapava era o Dinho, né? Do Grêmio. Isso. Não, mas só não tão assassino, eu acho. Mas... Que o Dinho, dizem que o Dinho jogava no Olímpico porque o cemitério ficava ali no morro, né? Tá, mas é aqui. Falcão. Senhor Falcão. Paulo César Carpegiani, que eu vi jogando futebol de salão no Atlântico de Erechim, lá em Pelotas. Esse cara jogava demais. Valdomiro, que eu nunca achei um grande jogador e está abaixo do nível desse time. Flávio Bicudo. Flávio Bicudo, que fez aniversário agora. Dario, para mim, não jogava nada, que veio depois dele. E tinha um tinhoso. Escurinho. Não, Escurinho, bandido, entrava depois, aquele bandido, né, para os gremistas, né? Mas tinha um ponta esquerda, que eu fiz amizade com Lula? O Lula. O que o Lula jogava. Agora, Paulo César Carpegiani e Paulo Roberto Falcão, meus amigos, né? Depois teve esse fenômeno aí, que esse é um deus da bola, que é o Ronaldinho Gaúcho, mas que jogava sozinho, né? Mas equipe é essa aí. Era um baita time. Inclusive, nessa época, tem uma coisa interessante. Histórias do que o futebol não sabe, tá? Podemos? Devemos. E depois eu quero te cobrar uma coisa que eu tô sabendo aí. Tá.
O meu pai, a gente era vizinhos de casa do Marcelo Feijó, que foi presidente do Inter. A tia Lídia, esposa do Marcelo Feijó, e a mãe eram amiguíssimas, né? As comadres, né? Na Pereira Passos, um pouco acima, tinha uma casa que o telhado dela era um formato, parecia o chapéu do Robin Hood, que era a casa do Lula, tá? E o Lula, para não criar celeumas assim, mas vamos dizer que ele gostava de uma bebida alcoólica acima da conta, tá? E algumas vezes o pai foi acordado no meio da madrugada pelo tio Marcelo para ir ajudar a resolver um problema do Lula, tá? Que era uma glicose, alguma coisa do gênero. Nossa. Tanto que quando eu entrei para trabalhar no Inter, teu pai foi diretor do Inter, né? O pai nunca foi diretor do Inter, era coloradaço, juntou caminhão de tijolo e de cimento para construir o Beira-Rio, sabe, essas coisas assim, mas nunca se meteu. O tio Marcelo, ele pegou uma vez, convidou o pai para uma janta, e a janta era com Figueroa, e o assunto da janta era vinho, e hoje em dia o Figueroa tem a vinícola dele lá. E o pai adorava, o pai tinha dentro de casa, tinha uma adega muito bem sortida e tudo mais, e o pai, não, vamos fazer uma janta lá em casa, vamos convidar o Figueroa. E tu falou do Marinho. Na chegada do Marinho, era a janta lá em casa, e o Figueroa, como capitão da equipe, convidou o Marinho para a janta. Então era Marinho e Figueroa e Marinho sentados na frente da gente, e uma tropa de gurizada sentada no chão assim, né? Encantado. E o Marinho era um gozador, né? O Marinho estava muito tímido naquela noite, estava chegando. Dia, né? Tava chegando. O Marinho era gozador. E tudo mais, né? Então, aquilo tudo olhando. E o outro que eu tive o prazer também de conhecer numa janta, era uma delícia de conversar, um cara super legal, foi o Minelli. Né, lá na casa do tio Marcelo. Mas o Lula, te lembra que o Lula tinha uma fama, né? Que ele incomodava a semana inteira. Tudo. Era uma incomodação e ele queria ganhar mais. Ele chegava no intervalo e dizia assim, pô, Lula, é o nosso gol. O senhor sabe, eu estou com uma preocupação muito grande, estou devendo dinheiro aí do negócio que eu fiz. Quanto está devendo, Lula? Ah, tô devendo aí 5, 6 mil reais, acabou teu problema, entrava e fazia gol. Não, e era assim, então toda semana ele inventava um problema, acho que devia ser essas histórias aí maravilhosas que tu tá nos contando, mas aí, quem era o... Tem essa história aí, ele causa problema a semana inteira, mas no fim de semana... De quem era essa frase? Eu acho que foi do Dalegrave. Isso que eu tava pensando agora, essa frase o doutor Arthur Dalegrave... A gente, quando faz viagem e tem a concentração, de noite, depois de jogo, tem a janta mais da comissão. E ele sentava e começava a contar histórias impagáveis. E a gente cobrava muito dele, doutor Arthur, quando é que o senhor vai botar isso em livro? Meu querido, eu até gostaria de colocar, mas tem histórias que não dá para ir para o papel, né? Sabe que eu ria muito, né? Eu fui médico do Marcelo Feijó na parte final da vida dele. E um dia a gente estava conversando sobre cremação, coisa e tal. E ele disse, eu quero ser cremado, mas, João, já te digo aqui, eu já avisei meu filho. Não é para largar cinza no Beira-Rio. Eu digo, pô, mas se alguém merece, né? É o senhor. Ele disse, tá louco, só tem perna de pau agora correndo. Eu digo, que esse cara me pisando por cima, ele disse, tá louco, cara. Tá... Quer ver o primeiro exemplo de SAF que teve, que eu me lembro? Se chama Asmus. O Asmus, quando saiu do Inter, ele vendeu o Falcão, te lembra? Sim. Ele disse assim, eu não vou ficar aqui sem recuperar o meu dinheiro, porque a SAF era ele casou, ele era dono de toda a areia do Guaíba na época, né? Que ele tinha o direito exclusivo de dragar o rio. Tu sabe que essa semana eu fui num programa esportivo em outras rádios e o âncora do programa falou exatamente isso, que o Asmus foi a primeira SAF. Tu é o segundo mas foi, se a gente vai ver, porque o Asmus não fazia negócio com o dinheiro do Inter, o Asmus fazia negócio com o dinheiro dele. Tá? E aí, eu me lembro uma vez que ele comprou, se eu não me engano, uns 17, 19 jogadores numa levada só. 3 foram aproveitados, o resto tudo foi mandado passear. E tudo aquilo dinheiro dele, né? E aí ele tinha que recuperar e foi o grande bolo que deu na época, aquela negociação internacional que não era comum, né? Do Falcão ir para a Itália, né?
Foi E para vem cá, recuperar o agora, já dinheiro que tu dele. falou em Asmus, o Asmus era uma grande figura, né? Eu convivi muito pouco com ele, eu sei mais das histórias Mas por causa do pai, mas dizem mas que era... tem uma história famosa dele num programa de rádio que, se não me, agora vocês têm que me corrigir, que o Gilberto Medeiros, que era cunhado do Marcelo Feijó, Isso. estava falando mal do Asmus e o Asmus invadiu o programa. Ah, não duvido. Tu não, Não duvido. vocês Não não me lembram lembro dessa Alguma história? coisa disso, sim. O Asmus, Jefferson, invadiu o programa e saiu. A história que eu sei é do Paulo Santana falando mal de um médico, que era o Dr. Barbosa, e que ele entrou lá na redação da Zero Hora, Isso aconteceu também. entrou no sala de redação e se acertou. Não, Então, contado por ele, diz que ele chegou no Paulo Santana e só deu um coicinho de porco. mas essa história é antológica aí o pessoal do Grêmio é todo mais fidalgo, mas o pessoal no Inter era bom, e que o Asmus bochou o Gilberto Medeiros. E depois tem uma outra história de um outro presidente do Inter que bochou um comentarista, o Miranda. Ah, sim, sim. Essa é mais recente. Ah, Sim, 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 essa é sim. mas essa tem vídeo no YouTube. O Como era Miranda... o nome todo do Miranda? Fernando Miranda. Ah, É, eu conheci a figura ao vivo. O Fernando Miranda é uma figura dentro do Inter que, por causa dos arroubos, para usar uma palavra dele, é uma pessoa que eu gosto muito dele, e ele não é valorizado na história do Inter. Ele foi o cara da virada, não? Ele foi o cara pegou que e botou organizou as ordem na finanças. O casa. cara que vendeu o Rockenbach. Mas botou ele ordem na organizou casa. as finanças Do Inter. Rockenbach, o Rockenbach é outra história interessantíssima, inclusive para mim, que perdi muito dinheiro nessa história. O Rockenbach, ele foi numa peneira, com idade já bem mais alta, tá? Ele já tinha idade para júnior, se eu não me engano. Ele passou na peneira direto, foi treinar no time do Lisca, em 2 treinos virou titular do time do Lisca, tá? Começou a jogar no júnior e pediram para ele treinar no profissional. Ele jogou no profissional, fez um treino e tem uma tradição dentro do time de futebol que não é muito comentada, assim, guri novo que entra para fazer treino é arrebentado dentro do campo, Sim. sabe? E começaram a bater nele, e na época tu tinha inciso, tu tinha um monte de bandido lá dentro que batiam mesmo. E ele pegou e abriu a caixinha de ferramenta dele, vocês querem bater em mim? E saiu dando porrada, subiu pro profissional, tudo muito meteórico. E nesse meio tempo, um dia eu tô no vestiário e passa para mim, César, tu é empresário? Eu não sei de onde é que ele tirou essa ideia. Eu disse, não, cara, eu não sou, mas eu posso te apresentar algum, né, desses que 300 tem aí. Não, obrigado. Eu podia ter sido empresário de Flávio Sim, Rockenbach. mas o Flávio Rockenbach foi pro Barcelona, não foi? Foi, Né? Foi. Mas voltou rápido. César, nós infelizmente estamos nos encaminhando para o fim do programa, mas eu tô vendo ali aquela tua mochila. Trouxe Tô uma... curioso, tem que mostrar isso aí pros Trouxe uma... YouTube espectadores. Isso aqui, a coisa bacana da gente trabalhar com futebol são as histórias que a gente vai juntando, os amigos que a gente vai fazendo, etc. Isso aqui eu trouxe porque faz parte, né, do trabalho que a gente fez, né? Então aqui eu tenho, o Riso aqui já quebrou o protocolo, já deu uma olhadinha antes. Eu me atirei antes. É a medalha da Libertadores de 2006, que eu participei lá junto com bastante gente. A da Recopa, essa medalha eu ganhei no palco. Essa aqui é da Recopa. Essa aí que tu preparou o Gabiru. Não, essa a que eu preparei, não fui eu, fomos nós, né? Essa aqui... Não toca. Ele não nisso. encosta. Copa Sul-Americana 2007. E essa aqui é a do Mundial do Japão. Pô, é pesado. Uhum. E essa aqui é do Mundial do Japão, junto com... Essa aí que é do Gabiru. Essa aí que eu preparei. Essa é a do Mundial. Junto com aí, a ó, camiseta... azul, ó. Engraçado que a fita é azul. Tem uma história boa disso aí, da questão azul. E essa aqui é a camiseta autografada por todo mundo lá. Isso aqui Esse aqui é uma é... relíquia, hein? Mas Pode eu vestir, faço fica à questão. vontade. Aqui, ó. Tu sabe que... Caxias campeão do mundo. Ó, ser Caxias acaba de ganhar o Mundial Tu sabe, Jefferson, quando a gente chegou... 2026.
Isso é história, hein? Tu sabe, quando a gente chegou no Japão, a gente desceu do avião, né? O 10 era o Yarley? 10 era Yarley. Esse foi antológico. O Yarley, eu já perguntei uma meia dúzia de vezes para ele. Yarley, por que tu cruzou pro Gabiru e não pro Luiz Adriano, que era um centroavante de função? Boa. Eu tenho 6 respostas diferentes. Cada vez. Mas... Agora, pela obviedade do movimento, Jefferson, tu que gosta de posição tática e tudo mais, o Gabiru estava muito melhor posicionado taticamente para receber aquela bola. Né? Parabéns. E outra, né, é que as pessoas não sabem. O Gabiru estava no regime fechado. Ele não estava nem semiaberto. Ele estava subindo pelas paredes, ele não podia sair, não podia fazer nada. Então, toda a energia concentrada num chute. Quando ele foi entrar no campo, estavam quase segurando ele pela camiseta para esperar. E para mim, detalhe importante, o Poisel, médico, pela regra FIFA... Vai vir aqui. Pergunta, só entra o médico no campo. Se ele precisar de auxílio, entra o massagista. Para o Caco não sair do campo, quem fazia o sorteio antidoping era eu. Então, no gol do Gabiru, eu estava no subterrâneo do estádio fazendo o sorteio do antidoping. Não. Aí eu tô sentado aqui, eu e o doutor era o médico do Barcelona. E aqui tinha uma portinha. Mas depois e o estádio deu uma mexidinha. Pior notícia pra ti. Diz, não, do Barcelona. Aí eu dou uma olhadinha assim e tem uma japinha lá no fundo, na frente de uma televisão. E ela olhou para mim, fez assim, né, do clube, e fez assim. Eu disse, não. Aí eu me levantei com excuse me, né, em inglês, tudo lá, excuse me, fui lá ver, olhei, Gabiru, mas o Gabiru nem estava no time quando eu desci. Gol. Aí o cara, gol do Gabiru. Aí eu voltei para a sala e o médico do Barcelona, eu ia assim, gol, meu amigo, gol. Ele, congratulações. Aí eu subi voando pro estádio. É a melhor coisa que tem no mundo, né? É a maior emoção, a maior história, né? Todo mundo, Paris Saint-Germain, eu já tava com a minha jaqueta aqui pronta para vir hoje do Paris Saint-Germain, né? E de uma hora para outra... Pois eu torci contra o PSG. Não, mas deixa eu te contar. Eu tava lá para torcer pro Paris Saint-Germain, eu era o favoritíssimo, aquelas partidas maravilhosas, fantásticas. Aí começou o jogo. Inverteu a expectativa. Porque o time operário, um time de 120 anos, o Paris Saint-Germain foi inaugurado em 1970, o grande clube de Paris, o popular qual era? Não é o Strasbourg é de Strasbourg. Não, Lyon é de Lyon, da cidade de Lyon. Olympique. Não, o Olympique foi campeão do mundo, do Tapier. Né? Olympique de Marseille. Não, mas em Paris tinha um clube, todo mundo odiava o Paris Saint-Germain, quando tinha Messi, Neymar. Então, a França inteira. E agora o Paris Saint-Germain tinha criado uma simpatia, que era um time também mais humilde, mais francês, né? Com o Dembélé e tal. E ontem, esses guri do Chelsea aí, né? E aí tinha aqueles brasileiros, o João Pedro, o Andrei, né? É uma coisa fantástica o futebol, né? E outra coisa, essa Copa aí foi uma grande invenção, né, Riso? A Copa foi sensacional. E Deus queira que se mantenha, né, como Deus Copa. É um fundo Cada árabe, 4 anos, é um fundo né? árabe de investimento que comprou os direitos de transmissão da FIFA pela bagatela de 3 bilhões de dólares, tá? Eles querem manter esse formato porque é mais justo, né? O Marques Pan vai ter que comprar isso aí. Vai, o direito de arena. E foi Estados Unidos porque a próxima Copa agora, né? A Copa é três países, né? um ensaio, né? Tá, mas uma coisa me assustou, de agosto. Os raios aqueles? Muito. Não. Ontem eu vi uma coisa que me deu uma dor. O quê? Grupos de brasileiros em várias cidades com as camisetas do Chelsea, no norte, no nordeste, torcendo, chorando e se emocionando. Isso é muito grave. A gente tem que pensar na globalização,
naquele sentido de que, principalmente quem saiu do país, né? Não, aqui no Brasil. Quer dizer, aqui. Aqui. Estavam Aí, contra o Fortalento, viu isso, né, no TV, né? Estavam contra o Paris Saint-Germain. Não, gente chorando, não era gurizada, não. Mas eu vi... Os exageros hoje em dia é tudo muito mas histérico por causa de guardadas as internet e tudo mais. proporções, Né? uma coisa que eu me assustei quando tinha jogo do Fluminense, por exemplo, que os caras filmavam a torcida do Fluminense em Florianópolis. Uhum. Mas Santa Catarina é o festival de Pô, Flamengo, que é Corinthians, isso? etc. Nordeste a gente sabe que tem, né? Uhum. A Distrito Federal, Uhum. Nordeste, pô, Flamengo, Botafogo, Uhum. Vasco, né? O Vasco Ah. é... E graças a Deus não tinha ninguém transmitindo aqui. Eu digo, só falta Não, como Porto Alegre, torcida do mas deixa eu te Fluminense. contar. Lá em Pelotas, quando eu era criança e adolescente, tinha a associação, e eles se reuniam seguidamente, tiravam fotografia e tudo, dos torcedores do Fluminense. Lá em Pelotas. Eu me lembro que era do Fluminense. E naquela época, para mim, nós todos torcíamos por algum clube de Rio-São Paulo. Eu torcia pro Santos por causa do Pelé e pro Botafogo por causa do Garrincha. Mas o Santos, o mundo inteiro torcia pelo Santos, né? É que nem agora, Não pelo Santos, é pelo Pelé, né? Em Caxias tem o Juventude tem uma torcida que é anti-Grenal, Uhum. né? E aí uma vez perguntaram, mas no Caxias não tem essa torcida? Eu digo, evidente que não, né? Todos torcemos pro Inter, né? No Caxias. Boa. Mas lá em Nós Pelotas temos a também, torcida anti-juventude, não tem mas dúvida. lá em Pelotas tinha essa ideia antes, quando eu era criança, de ser anti a dupla Grenal. Hoje Não, Não tem eu muito não. porquê, né? Tu sabe que eu tenho bronca de time. Eu tenho duas, né? Que inclusive o meu enteado, que está dentro da sala de cirurgia agora, fazendo cirurgia de hernia inguinal, né? Ele gosta E é daquilo tudo de... certo. Que dê É. tudo certo. Vamos abençoar. Vai dar tudo certo. Aí ele tem uma mania de usar camisa de futebol. E volta e meia, ele é colorado. Ele Ele usa me do chega Corinthians. ele chega com a do Flamengo e com a do Corinthians. Não, Eu não digo para ele pode. assim, cara, Os dois clubes que tu não tá pode. completamente errado. Se tu entrar com a camiseta do Grêmio, eu vou achar estranho, mas não vou ficar tão bravo contigo como tu chegar com a camisa do Corinthians, que a gente dormiu em terceiro lugar e acabou lá embaixo. Eu tava no estádio quando o pênalti do Tinga virou uma expulsão dele, mas sem vergonhice, que nunca vai ter. Nossa, aquilo lá foi... E o Flamengo também já arrebentou. Eu do Flamengo ainda vou falar, porque ele ganhou, destruiu a vida da gente em 5 minutos. É, e Né? o Fluminense Mas tudo bem. também, né? Né? Não, mas o Fluminense eu levo de boa. Não, mas o Fluminense acho que foi no jogo. É, Não, o Fluminense foi o Inter O- mesmo é, que é. se O atrapalhou. Ener 5 Valência minutos a que gente perdeu o entregou. jogo. Mas em 92, primeira Copa do Brasil do Inter foi em cima do Fluminense. Né? Pênalti que o Pinga cavou. Duvidosíssimo. Agora, Flamengo e Corinthians, não. Não tem condições. Não E dá. outra que teve do Mundial. Tu não vai torcer para os clubes brasileiros no Campeonato Mundial, afinal os clubes brasileiros são... O Brasil... Meu, que Brasil? O Brasil é seleção brasileira. Lá é os times do Brasil, eu não vou torcer para ninguém. Se Sim, ganhar, beleza. cheio de Que se estrangeiro rale. nos É. times. Mas o César, Botafogo, dono americano e só estrangeiro dentro. não desculpa. me fala do meu Botafogo, que esse homem foi que me deu as maiores Estrela alegrias solitária. ultimamente. Me deu uma Libertadores, um Campeonato Brasileiro. Tu quer que eu fale mal desse homem? Não, o Carioca é um amigo meu e assim, ele é botafoguense ultra, assim. Então vamos torcer pelo Botafogo. Aqui, Pronto. cara, olha aqui, ó. Eu sou tão botafoguense que uma vez o Botafogo ficou na fila 21 anos, te lembra? Aham. E eu fui naquele jogo. E ganhou? Ganhou, claro. Ah. É 1-0, gol do Mazolinha, passe do Maurício, aquele que jogou no Inter aqui também, Sim. Depois, entende? Então, Depois jogou no Grêmio também. jogou no Grêmio também. 91. Mas no Ele rebaixou o Grêmio em 91. Riso, deixa eu te fazer uma pergunta, tu como bom colorado. Se tu tiver que escolher entre ganhar um Mundial, uma Libertadores ou um Campeonato Brasileiro com o Inter atualmente, o que mais mexe na tua emoção? Brasileiro. Ah, então fechado. Claro, porque Ganharia o é o que brasileiro. Fechado. é muito tempo, Obrigado né? que tu me entende que eu falo isso para as Não, pessoas. não, 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 tu tá não. louco, o Mundial muito mais. Não, eu quero um Não, brasileiro. agora é o brasileiro. Faz tempo que eu não vou estádio, Tá, mas que eu do não jeito mas eu que nós- vou. Mas Vou. César, Riso e Jefferson,
do jeito que os nossos times estão jogando, os 3. Vai ter que mudar muita coisa. Por isso que eu sou Simers Futebol Clube. Pessoal, Cláudia da produção aqui já está me sinalizando que, infelizmente... Já acabou faz uma meia hora o programa. Mas vem cá, eu quero parabenizar esse convidado que nos contou histórias maravilhosas. Vai ter que voltar, né? Esse tem vai ter que voltar. Vai ter que ter retorno. Vai ter repeteco. Vai ter que ter A gente retorno. chamava, não era replay, era repeteco. Até se vocês quiserem, a gente combina com umas figuras que eu conheço, que eles têm tanta história guardada, que nós temos que escrever um livro um dia. Eu digo para eles, vamos fazer um churrasco, alguma coisa, e vamos... vamos, nunca sai nada. Nunca sai nada. Mas eu acho assim que tinha que escrever, como tu falou, Arthur D'Alegrado, sim. Rude Armin Petri. Isso é assunto... De economia interna. Te lembra? Bom, quero agradecer muito, Dr. João Riso. Muito obrigado. Sempre bem-vindo, sempre uma figura que vem, né, acrescentar no nosso cabedal de conhecimento e história, ainda mais porque ele representa 2 times, Dr. Ricardo Nogueira e o nosso convidadíssimo César de Agosto. Os nossos convidados são agraciados com uma pequena lembrancinha Kit Simers, confeccionada pela nossa produção e representada, né, pela presidência do sindicato, na pessoa do nosso atual presidente, que eu espero que fique muitos anos para continuar o programa, Dr. Marcelo Matias. Muito obrigado pela presença. Agradeço muito, agradeço a todos vocês. E desse jeito a gente encerra mais um Sala de Prescrição. Esperamos vocês na próxima segunda-feira. Beijo, boa semana.